Olá gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Então, dando prosseguimento aqui à quarta etapa do sexto ano, a gente vai continuar no capítulo 2. Antes de começar, me apresentar, eu sou o professor Lucas. A gente já começamos a trabalhar o capítulo 1 na aula passada, semana passada. Conversamos um pouco sobre a civilização bizantina. E agora a gente vai avançar mais um pouco e conversar sobre a civilização islâmica, como é que ela vai funcionar, como ela vai surgir ali naquele território que a gente conhece como o Oriente Médio, certo? A gente está na unidade 5, Mediterrâneo Oriental, e referente ao capítulo 2, civilização islâmica. Bora lá? Então, gente, para o começo, como sempre, eu divido aqui alguns objetivos para a gente estar atingindo no final da aula, né? Destaquei 2. Conhecer os povos árabes pré-islâmicos e o modo como viviam, tentar compreender quem vão ser esses povos antes do islamismo, antes da religião islâmica. E o outro ponto é compreender os preceitos religiosos que fundamentam o islamismo. Quais vão ser as regras que vão estar dentro dessa religião islâmica? Isso aí que a gente vai ver nessa aula de hoje. Vamos dar prosseguimento. Então, primeiro é importante a gente destacar aonde fica a Península Arábica, e aonde vai estar localizados esses povos. A gente vê aqui no mapa, a Península Arábica fica exatamente aqui, entre o Oriente Médio, certo? Aqui para a Índia e demais países, e a África, né? Que a gente vê o Egito, um pouquinho mais para cima a gente vê a Mesopotâmia. Então é uma região bastante conhecida da gente. Como vocês lembram, na primeira etapa a gente conversou muito sobre esses povos da Mesopotâmia, os povos sírios, os hebreus, né, que vem, todos esses povos vão começar a surgir, essas grandes civilizações, dessa localidade aqui, que a gente ficou mais conhecido como Oriente Médio, né, que está ali entre o meio do Ocidente e do Oriente, o Extremo Oriente. Tá certo? Vamos avançando aqui. Península Arábica aqui no século VII, antes da aparição da religião islâmica. Né? Como é que vai funcionar? A gente está vendo essas imagens aí, que é bem representativa da população dessa região. Então, aqui na Península Arábica a gente vai ter nesse período os povos beduínos, que são povos seminômades. Não sei se vocês lembram, mas lá na primeira etapa a gente conversou sobre o que era nômade e o que era sedentário. Nômades são aqueles povos que não se fixam, que eles ficam rodando ali uma certa região atrás de alimentos, atrás de melhores condições de vida. Esses povos aqui vão ser seminômades. Como é que vai funcionar isso? Eles vão ter pequenas instalações que são essas cabanas no meio do deserto, muito conhecido como os oásis. E aí é importante a gente entender que essa região é uma região bastante desértica. Então a importância que vai ter esses pequenos lagos, correntes de rios, para essas populações aqui. E elas vão se fixar por um curto período de tempo. Elas vão estar sempre aí se locomovendo dentro desse deserto ali no Oriente Médio. Aí, esses povos estão muito ligados ao comércio. Como funcionava esse comércio no meio do deserto, né? Funcionava através das caravanas. Como a gente pode ver aqui, o dromedário, que é um pouco diferente do camelo, né? O dromedário, mas que tem quase as mesmas características, é um animal bastante resistente à falta de água, né? Consegue passar aí semanas sem estar precisando beber água. Então é perfeito para essa localidade, né? No meio do deserto. Isso, junto com a questão do comércio, né? Os dromedários e as caravanas vão fazer um processo muito grande de imigração, principalmente de mercadorias, mas também de pessoas, né? De cultura. Como a gente viu em vários povos, qual é o ponto central desses povos? O comércio. A ligação que elas vão ter com várias outras regiões, com várias outras culturas, vai se dar principalmente por causa do comércio. Essas zonas, né, que chegam bastante pessoas de várias outras regiões para fazer o comércio em determinada localidade. A gente viu lá no Império Bizantino que, inclusive, Constantinopla vai se transformar uma grande cidade, de uma grande importância, exatamente por causa dessa ligação do comércio entre o continente europeu e a Ásia. Tá beleza? Então, aqui nesses povos a gente vai ter seminômades ligados ao comércio. Base da economia deles vai ser essas transações comerciais que eles vão trazer de um canto a outro através das caravanas.
como era que era a organização de todos esses povos? Eles se organizavam em tribos e em clãs, né? Muito ligados à questão familiar, certo? Então, quando a gente vai ter essas pequenas caravanas, esses oásis que vão ficar ali fixados a algumas pessoas, estão muito ligados às questões familiares, né? Então, é um processo que vai ter uma sucessão, né? O pai vai passar para o filho e assim por diante. Então, é muito importante a gente entender essa forma de organização ainda deles, né? Que é uma forma de organização tribal e através dos clãs. Muito diferente dos outros povos que a gente já viu, que já tinham uma civilização mais organizada, uma cidade mais bem desenvolvida, um governo central que centralizava todas as decisões. Então, o que vai modificar um pouco para esse pessoal aqui que vai viver na Península Arábica, certo? Essa é uma diferença que a gente vai ter entre esses povos, que vai se modificar através do islamismo, e a gente vai ver como. E aí esses povos são povos politeístas, né? Politeístas vêm de muitos deuses, né? Então eles adoravam muitos deuses. Não eram monoteístas como a gente viu lá no Império Romano, na última fase, que eles vão se converter ao cristianismo, certo? Como os hebreus também, que são monoteístas. Então esses povos ainda vão estar com essa característica do politeísmo, adorando vários deuses, e que vai ser um ponto bastante interessante para a gente ver como é que vai ser essa transformação do politeísmo para o monoteísmo através do islamismo. Bora adiante. Então, como é que vai surgir a religião islâmica? É muito importante a gente saber um pouco da diferença que a gente tem entre o que é árabe e o que é muçulmano. Árabe é, quando a gente chama que alguma pessoa é uma pessoa árabe, geralmente a gente está falando que ela nasceu na Península Arábica, né? Então é a questão geográfica. O árabe é a pessoa que nasce ali naquela região que a gente viu lá no primeiro slide, dentro daquela península. O muçulmano, aí sim, se refere à religião, certo? Então é importante a gente fazer essa diferença para não cair no preconceito, né? Árabe é as pessoas que moram na Arábia, e o muçulmano é o fiel à religião islâmica. Que muçulmano quer dizer exatamente fiel a Deus, em árabe, né? Então é importante a gente saber essa primeira diferença. Como é que vai surgir o Islã? Vai surgir através desse profeta aqui, o Maomé, que ele vai surgir aqui em 610 depois de Cristo. Como é que vai? Porque o Maomé é bastante importante aqui na religião islâmica. A gente vai ter vários fatores. Maomé, ele vai, aí, com o decorrer dos anos, ele vai ser um grande comerciante ali daquela região através das caravanas, como a gente viu. Através desse deslocamento que Maomé vai fazer, ele vai ter contato com várias religiões monoteístas, que adoram apenas um único Deus. Exemplo, os hebreus, principalmente, né? Através dessas caminhadas que ele vai fazer no deserto, ele vai receber a visita do anjo Gabriel. E aí o anjo Gabriel vai falar com ele e falar que Maomé é o profeta de Alá, que é o Deus islâmico, né? E aí fica na responsabilidade de Maomé levar adiante as palavras de Alá. Por isso que Maomé é o profeta. É importante a gente perceber algumas semelhanças que a gente vai ter com o cristianismo, certo? A gente vai ter um único Deus, né, como também no cristianismo. Maomé vai ser um profeta, igual como Jesus Cristo também, para algumas tendências da Igreja Católica, né? Jesus vai ser profeta e vai ser Deus também ao mesmo tempo. Mas aqui Maomé vai ter essa pequena diferença, né? Ele vai ser apenas o profeta. Ele vai apenas divulgar a palavra de Alá e disseminar isso para as outras regiões. Então a gente vai ter essas semelhanças e algumas pequenas diferenças entre o cristianismo e o islamismo, né? E aí a gente vai ver alguns pilares do islamismo que é bastante importante para a gente perceber as diferenças, né, entre essas religiões. Então, gente, na continuidade, surgimento do Islã, como é que vai acontecer? O Islã a palavra significa submissão à vontade de Deus, daí o Deus Alá. Meca vai ser a principal cidade para essa região, que fica ali, o que hoje a gente conhece como a Arábia Saudita, os Emirados dos Árabes, certo? Ela vai ficar lá e até hoje é uma cidade muito importante ainda para os muçulmanos. O que vai acontecer aqui com Meca e esses comerciantes? A gente, no começo da aula, a gente percebeu que aqueles povos pré-islâmicos, antes do islamismo,
eles vão ser povos politeístas. Eles adoravam vários deuses e iam a Meca, que era um centro comercial e também um centro religioso para esses vários deuses. O que é que vai acontecer? Os ricos comerciantes de lá vão se sentir prejudicados quando Maomé vai chegar e vai falar que aqueles povos deveriam adorar apenas um único Deus, que era Alá. E aí qual era a ideia desses comerciantes? Olha, se a gente antes, com esses povos pré-islâmicos, que eram politeístas, adoravam vários deuses, a gente lucrava com esse comércio, esses povos se transformando em monoteístas, né, sendo islamizados, eles vão se converter e vão adorar um único Deus. O medo desses comerciantes era o quê? De perder esse rico comércio que acontecia em Meca, por causa dessa transformação. Deixar de ser politeísta para serem monoteístas, certo? Isso daqui vai causar uma grande confusão para Maomé. Maomé vai ser perseguido, e aí é o que a gente vai dar começo a Hégira, que é o processo de migração de Maomé, que ele vai sair de Meca para Medina, né? Que são duas cidades muito importantes ali para o islamismo. É exatamente na Hégira, não sei se vocês lembram, mas na primeira etapa a gente conversou um pouco sobre o processo o tempo, né? Como o tempo passa. E aí a medição desse tempo. A gente percebeu que nossos anos são contados de acordo com o nascimento de Cristo, certo? Então a gente vem 2020 depois de Cristo aí. Aqui na religião islâmica a contagem do tempo é um pouco diferente. E aí o ano 1 para eles seria exatamente esse período que Maomé vai sair de Meca para ir para Medina, que é a Hégira, que é esse processo de migração que a gente falou, que vai ser no nosso tempo, né, na nossa contagem de tempo, o ano de 622 depois de Cristo, certo? Então é importante a gente entender esse processo essas mudanças, né, de contagem de tempo. O tempo pode ser o mesmo para todos, 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias no mês, né? Mas a forma como esses povos vão contar esse tempo vai ser de acordo com valores culturais, vai ser de acordo com algumas medidas que eles vão trazer de acordo com sua cultura. Da gente é Jesus Cristo, a dos islâmicos é a questão da migração e tudo de Maomé, tá certo? Maomé, nesse processo de migração, quando chega a Medina, ele vai fazer aliança com várias tribos, certo? Aqueles vários povos ali seminômades vão se aliar a Maomé, e é aí que vai começar o processo de unificação da Arábia. Maomé vai ser importante, além de um profeta muito importante para a religião islâmica, politicamente também ele vai ser muito importante para a região. Por quê? Aqueles povos tribais, né, os clãs que viviam separados, vão se unir agora através da religião. Por isso que Maomé é tão importante, por isso que a gente também estuda essa civilização islâmica. Exatamente para entender como é que esses povos vão se transformar de povos seminômades, politeístas, que viviam através de clãs e tribos, para um processo mais unificado, né, onde vai ter Maomé como principal, a religião islâmica que vai uniformizar aqueles povos e que vai dar uma identidade para eles, certo? Então é bastante importante perceber essa questão de Maomé, essa questão política, de unificação daqueles povos ali na Arábia. E aí, dando prosseguimento. Aqui a gente tem exatamente a linha do tempo que tem no livro de vocês, na primeira etapa. Se vocês voltarem lá, vocês vão perceber no primeiro capítulo de História, essa linhazinha do tempo aqui. Aí a gente vê várias representações de religiões diferentes. Aqui a gente tem os judeus, a cruz representando o cristianismo e essa lua e a estrela representando o islamismo. Como a gente pode ver, o nascimento de Cristo está exatamente aqui no ano 1 da nossa contagem do tempo. Para os judeus já representa uma outra data, certo? Para os islâmicos pode ver que é um pouco mais para frente, ó, 622, né, o ano 1 para eles. Então é importante a gente entender como esses povos vão contar o tempo e vão marcar o tempo de acordo com seus valores culturais, certo? E aí a gente entra sobre o que vai ser os pilares do Islã. Isso daí está na página 146 do livro de vocês. São 5 preceitos, né, são 5 regras que os muçulmanos têm que seguir aí
que são regras para agradar Allah, etc. A gente vai ter 5. A primeira é o credo, que é a questão que não há outro Deus senão Allah, para eles, certo? O segundo é a oração, e aí os povos muçulmanos têm muito essa prática de orar 5 vezes ao dia, voltados para a Meca, certo? O terceiro, o jejum durante o nono mês do calendário islâmico, que é o que a gente conhece como Ramadã. O quarto, a caridade, deve-se ajudar os mais pobres. E o 5, a peregrinação. Os muçulmanos tentam, né, e para eles é muito importante, tentar ir pelo menos uma vez dentro da Meca, que a gente vai ver nas imagens, que é um importante centro religioso para eles. Né? O que é que esses 5 preceitos nos falam? São preceitos simples para serem seguidos. Maomé, aí vai pensar muito nisso, quando aqueles vários povos ali que seguiam vários deuses, adoravam vários deuses, tentavam transformar uma religião que unificasse esses vários povos e que fosse de fácil aceitação, né? Fosse a prática dessa religião fosse fácil. Né? A gente pode ver aqui que não tem nada misterioso, nada de outro mundo, né? É tudo uma questão, são práticas cotidianas, diárias. E isso daí vai dar, essas práticas diárias também, vai dar uma identificação por esses povos. Você praticar todos os dias, orar 5 vezes ao dia, do lado de várias pessoas que fazem a mesma coisa, cria uma identificação cultural. E aí, o outro fator que é bastante importante aqui do Maomé e do islamismo, certo? Essa unificação desses povos, né, de um valor comum, um valor cultural que vai ser apenas um, né, o islamismo, diferente de antigamente, que vai ser a questão do politeísmo. Vamos avançando aqui, e aí a gente vai ter esses locais importantes. A gente vai ter Medina, aqui na Arábia Saudita, e aqui embaixo é Meca. Essa grande pedra preta aqui é o que a gente conhece como Kaaba. Essa pedra tem um grande poder aí para os muçulmanos. Por quê? Segundo a tradição dos islâmicos, a Kaaba era uma pedra branca e que vai se ficando preta com o decorrer do tempo. Isso daí porque ela absorve os pecados aí dos muçulmanos, segundo a religião deles, né? Então a gente vai ter essas 2 cidades, são bastante importantes, Medina e Meca, certo? A Kaaba, que vai ser a pedra sagrada dos muçulmanos. E um fator interessante é que nem Allah nem Maomé podem ser representados por imagens. Então, a importância da escrita muçulmana, né, é uma escrita sagrada para eles. Então, a representação vai vir só através de palavras, não de imagens. Dificilmente a gente vai ver uma representação de Allah ou de Maomé, né, pintada, desenhada, alguma coisa do tipo. São representações bem mais escritas aí. Exatamente por causa dessa proibição, de não ter capacidade para os muçulmanos, né, de alguém fazer uma representação de Deus, fazer uma representação de Allah por meio de um desenho, certo? E aí, voltamos lá para os objetivos para a gente encerrar essa aula, né? A gente conheceu aqui os povos pré-islâmicos, árabes pré-islâmicos, exatamente aqueles povos politeístas, que viviam seminômades ali naquela região desértica da Arábia, certo? Que tinham como base econômica, principalmente o comércio através das caravanas, e o outro objetivo é compreender os preceitos religiosos que fundamentam o islamismo, que a gente viu que são aqueles 5 pilares, né? O credo, o jejum, a oração, a peregrinação e a caridade, que são 5 fatores principais aqui do islamismo. Na próxima aula a gente vai conversar um pouco sobre como é que vai se dar esse processo bem mais intensificado de unificação da Arábia, né? Através de Maomé e após a morte dele, dos califados. Como é que vão funcionar esses vários califados que vão se organizar aí no mundo lá do Oriente Médio. Para encerrar, tem uma dicasinha do livro A Mil e Uma Noites, que é um livro bastante interessante, que tem várias histórias muito representativas do que vai ser lá o Oriente Médio. Vamos ter a história do Aladim, né? A própria o Ali Baba e os 40 ladrões. Então são histórias bastante conhecidas por nós que vale a pena dar uma olhada.
E aí, para encerrar, a gente vai ter a agenda. Né? Eu fiquei para vocês fazendo a página 149, a parte interação. É isso e até a próxima aula.